Bonsoir, bienvenue dans ce... Boa noite, sejam bem-vindos a este programa muito especial, um evento único e um formato inédito. Este Global Conversation, pela primeira vez na Euronews, tem dois convidados excepcionais. Dois grandes líderes europeus estão reunidos neste palco num momento crucial para a Europa e para os europeus. Vão analisar connosco a sua visão sobre esta Europa em crise e sobre as movimentações que abalam o mundo. Monsieur le Président, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, boa noite e muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Hollande, Presidente Monti, benvenuti su Euronews. Presidente Hollande, Presidente Monti, bem-vindos Conversation, parlando di a Europa. este primeiro programa do Global Conversation. No passado dia 22 de novembro, a Cimeira Europeia terminou num fracasso. Não houve acordo sobre o próximo orçamento, Forti divisioni tra coloro che volevano devido ridurre. a grandes divisões. La domanda è A questão é, crisi in cui i cittadini num momento de crise em que todos os sacrifici, i governi governos nazionali devono nacionais tagliare, come estão a spiegare fazer cortes no orçamento, como explicar aos cidadãos europeus que a União Europeia não vai seguir o mesmo caminho? Presidente Monti. Innanzitutto bisogna ricordare che il bilancio dell'Unione Europea Antes de mais, é preciso recordar que o balanço da União Europeia dell'Unione é cerca de 1% do produto interno bruto geral da União Europeia e é esse volume que importa, di economia mas no fundo é uma porcentagem que é relativamente aceitável. euro speso a livello comunitario, Há vários cortes que são necessários. controlli che ne assicurino. Também temos de questionar o facto Possiamo fermarci das secondo poupanças efetuadas quando se gasta €1 dos cálculos que são efetuados e, portanto, do balanço que resulta desses planos, desses cortes, dei no risparmi âmbito do contexto rispetto all'ipotesi dos di farle di planos de frammentare austeridade. Questo è vero. O que é necessário é fazer economias em vez de promover uma fragmentação das contas a nível nacional. Di difesa comuni dove É evidentemente preciso pensar em estabelecer projetos de defesa comuns na Europa, e questo vale in molti campi. políticas de defesa nacional e europeia. Ad una Neste contexto, a posição da Itália é que não estamos contra a possibilidade de podermos aumentar o orçamento comunitário nesse sentido. Presidente Hollande. Comme l'a dit le président Monti, Como disse o Primeiro-Ministro Monti, de la richesse o européenne. orçamento europeu é 1% da riqueza europeia. Considérons que c'est trop. Será que consideramos isso muito? Pense que c'est Não, le penso que não. Penso que é um bom nível para preparar o futuro, budget d'investissement porque a Europa é um investimento moins para o crescimento, para o futuro. chacun de nos pays. Será que podemos fazer melhor? Mas isto é o que fazemos já no nosso país, em cada um dos nossos países. Qui serait excessive, ce serait défavorable à l'ambition qui a été la Medidas de demasiada austeridade podem ser prejudiciais para a Europa. un compromis, comme toujours. Temos que fazer um compromisso em termos de assuntos europeus e penso que encontramos a boa solução. À deux fois, voire même Não é davantage, a primeira vez que a Europa tem de se encontrar 2, 3 vezes para ceux de la cohésion, les pays qui sont chegar a um orçamento. E ainda temos um pouco de tempo pela frente na Europa para conseguir um bom orçamento para a Europa. des ristournes, des rabais, devraient considérer que l'Europe, ce n'est pas une caisse où on vient déposer des fonds. E aqueles que falam de abatimentos, de reduções de devolução, não podem ver a Europa como um sítio onde se chega e se recolhe o dinheiro que se deu à Europa. Compromis. Mais moi, ce que je veux souligner surtout, Aquilo que quero sublinhar é que para lá deste orçamento, para lá c'est une année qui a é permis que este ano de 2012 permitiu fazer avançar a Europa e vemos hoje os resultados na Grécia porque encontramos uma solução sobre as taxas de juro, sobre a confiança que voltou e sobre as políticas que foram conduzidas, que resultaram
Eu, Mário Monti e a chanceler Merkel encontramos um bom compromisso. À propos du budget, David Cameron, David Cameron dernier declarou que na il y avait última cimeira qu'on ne pouvait pas se permettre en ce moment et donc que havia despesas que não eram 100 milliards, je crois, não eram possíveis neste Qu'est-ce momento. que vous en pensez? Non, il n'en réclame pas tant, mais c'est déjà beaucoup. Portanto, já é muito que conseguimos fazer. Mantenho-me atento e é preciso ter cuidado com as despesas da administração, Existe en Europe, mas há uma administração, et je pense uma notamment organização administrativa na Europa que existe e que temos que preservar. dans les traités, un certain nombre de lieux européens, et donc c'est toujours... Tudo isso vem dos tratados europeus. E Le président de la Commission européenne o presidente da Comissão Europeia deu um belo exemplo des dépenses qui étaient consacrées quando à l'enseignement disse que a maior parte das despesas feitas ao nível do ensino superior eram destinadas ao Reino Unido. de l'Europe. E, portanto, não vejo porquê discutir a questão do orçamento para a ciência. Sugerimos agora que vejam algumas imagens sobre as quais vamos conversar. Sono le immagini dello sciopero generale. São imagens de 14 de novembro, dia da greve geral na Europa, para protestar contra a austeridade. Drammatica in diversi paesi, A conosciamo situação é dramática em alguns países, como Grécia, Espanha, Portugal e mesmo Itália. la cura non rischia di Este diventare custo peggiore. social, o remédio não é pior do que a doença que se quer tratar? Bisogna Primeiro-Ministro prima Monti. di tutto rendersi conto di qual è la causa di questa Antes de mais, é preciso termos em conta a causa dessa doença. disoccupazione giovanile. As taxas de desemprego. Non è tanto Qual é a causa das taxas de desemprego tão elevadas entre os jovens? pubblici di ogni paese perché possano O insieme porquê não está tanto na disciplina que é imposta hoje nos orçamentos, nos vários orçamentos da União Europeia? se prendo A questão é que faltou esta disciplina no passado. anni fa, prima che E é aí que está a resposta para esta questão. i governi italiani di tutti i colori A entrada em vigor do euro, da zona euro, levantou várias questões. e questo non era neppure un oggetto Houve casos em que di disattenzione più o totale. PIB sofreu um aumento de 8% a 10%. É um facto, é verdade. No entanto, já na altura Tutti creando consenso registava-se uma situação que era relativamente consensual o i bambini. para toda a gente, mas de facto já se começavam a formar vítimas nessa altura. I problemi che vediamo oggi della disoccupazione E giovanile nessa altura, aqueles que são jovens hoje em dia eram apenas crianças, não tinham direito de voto. oggi a un'Europa E, de facto, não se pode atribuir a culpa a uma espécie de diabolização de Bruxelas, credo, a uma diabolização da classe política europeia e italiana, no nosso caso, pensando ogni volta alle prossime elezioni, porque, de facto, dovrebbe fare un tentou-se procurar um consenso para agradar os eleitores no imediato e não tanto pensando no futuro, pensando nas gerações futuras. un impatto Procurava-se desenvolver essa cultura pela estabilidade nel que, eludere, de facto, desse respostas ma sta nel imediatamente, l'arsenale di politica economica del- mas não se procurou propriamente um balanço, e come um stiamo resultado que surtisse efeitos a longo prazo.
É, portanto, necessário reforçar todas as ferramentas que estão envolvidas na política europeia. Così sarà possibile, tra l'altro, para tentar estimular, de facto, o emprego, a criação de emprego para os jovens, porque essa é, de facto, uma das questões mais prementes neste momento. É grande come uma criatura arcigna que não guarda. A Europa não pode ser vista como, de facto, uma entidade diabólica sem qualquer sensibilidade em relação aos aspectos sociais. Não é disso que se trata, de facto. Abusino delle generazioni. É necessário impor uma disciplina hoje em dia. Il y avait eu ces dernières années des dérèglements tout à fait néfastes. Durante os últimos anos houve situações de desregulação, de desgoverno absolutamente desnecessários e exagerados. E é preciso colocar ordem nisso e falo também da França. Porque senão vamos ser derrotados pela especulação em torno da nossa dívida. Mas só isso não chega. É preciso que os países que tenham contas públicas equilibradas, que têm uma competitividade elevada, suportem a procura interior. Essa é a forma que, para os países que estão em crise, poderem dar resposta a essa crise. E depois há a Europa. A Europa não pode ser só um sítio onde nos queixamos, onde penalizamos os que se portam mal, mas também tem que ser um espaço de crescimento, de investimento, de coordenação, de solidariedade e de apoio entre todos. Eu quero que o meu país, a França, possa ter umas finanças públicas bem geridas, mas ao mesmo tempo também uma competitividade maior do que tem hoje. E que tenha crescimento, um crescimento para os jovens, para as novas gerações. E esse é o compromisso que assumi para o meu mandato. E apesar de todos os problemas e todos os constrangimentos do orçamento para a formação e para a educação, seria um bom objetivo para a Europa de colocar esta questão da formação e da educação como primeira prioridade. Falamos de um risco de empobrecimento. Vamos falar da Grécia, que recebeu na semana passada uma nova tranche de ajuda. A parte dos detalhes técnicos, a meta é reduzir a dívida para 124% do PIB até 2020. É algo enorme e faltam 8 anos de sacrifícios. Os gregos vão conseguir suportá-lo? Penso que estes objetivos são necessários e cada um sabe o caráter relativo que quando falamos a 8 ou 10 anos. Hoje, onde estamos, e nos meses que vêm, a situação. Agora a Grécia sabe que tem um apoio que lhe foi acordado e vai poder respirar fundo, vai poder recuperar confiança, vai poder amanhã ou depois de amanhã emitir dívida nos mercados. A Irlanda, que já faz isso e que conheceu também uma situação difícil há pouco tempo. E é isso que esperamos. Não há dúvidas sobre a zona euro. Há uns meses podíamos colocar questões sobre se a zona euro vai resistir ou se vai explodir. Se alguns países vão explodir, vão ter que sair. Mas vejam onde estamos agora. A Grécia tem o seu plano aprovado, o seu plano de reajustamento aprovado. A Itália vê a taxa de juros baixar. A Espanha também conseguiu apoio para os seus bancos. A taxa em França também é baixa, a confiança está a regressar. Agora é necessário dar os próximos passos, e os próximos passos chama-se o crescimento, a solidariedade, aprofundar a união e, claro, que todos respeitem a disciplina. Primeiro-Ministro Monti, é inevitável perdoar uma parte da dívida grega e, pela primeira vez, a chanceler Merkel avançou essa possibilidade e o FMI considera mesmo que é inevitável.
se ci saranno atti di questo genere, che peraltro non sono É muito difícil fazer essa previsão, nazionali, uma vez que ne è stata. é verdade que já está em curso esse processo. Io credo che dobbiamo Ao longo vedere dos anos 50, a Alemanha beneficiou exatamente de um cioè- processo não exatamente similar, mas mais ou menos idêntico. era un paese nel Antes de entrar no euro, a Grécia grande simpatia ed affetto era um país, per la sua e cultura, digo isto com muita simpatia por esse país, pelas tradições desse país, erano poco rispettato. mas na altura era um país onde as regras não eram propriamente respeitadas, La onde a carga fiscal era das mais elevadas, onde a concorrência não existia, a meritocracia também não, a corrupção estava disseminada. moderna economia di Portanto, havia, de facto, uma conjugação de fatores mercato. Ha avuto un particolare que sviluppo eram muito particulares, associados a um tipo de cultura que, de facto, não se compatibiliza com a cultura que se pratica na Alemanha, a cultura de estabilidade. la parte vuota del bicchiere e quindi si può dire ma la Grecia non ha fatto Portanto, tutto quello che por outro lado, é um facto que podemos afirmar com alguma segurança que a Grécia não fez tudo aquilo que podia ter feito, aquilo que lhe foi pedido, non avrebbe neanche cominciato tutte queste riforme strutturali, mas queste discipline. a Grécia, se não fizesse parte da zona euro, é verdade que também não teria encetado várias reformas, várias modificações de políticas que lhe eram prejudiciais antes. La rivoluzione di solito ci vuole una generazione. Portanto, é uma autêntica revolução para a sociedade grega em tão poucos anos ter assistido todas estas mudanças que se estão a acentuar neste momento. Che è la migliore Não se pode apenas ver as lacunas em relação à Grécia, as lacunas em relação a este país. con la É moneta preciso também perceber que é um país que está dentro da zona euro, um país que J'aimerais maintenant vous pode beneficiar dos mecanismos de bem. exportação associados a isso. frère de Gostaria agora de mostrar este cartoon dos nossos colegas da revista Economist de junho passado. Il est écrit s'il vous plaît Para o público que démarrer não les fala maintenant, inglês, por favor, pode iniciar os motores, Madame Merkel. on a l'impression A parte, a piada, tem-se a impressão de que a Europa é como um navio que se afunda, à flot mas que se tenta manter à tona, estando no lugar de comando a Alemanha. de créer Existe da vossa parte a vontade de criar um eixo franco-italiano contra este dirigismo alemão? L'Allemagne est une économie forte. A Alemanha é uma economia forte, mas não consegue nada sozinho, sem os outros países, com os seus outros países europeus, mesmo para a sua própria prosperidade. E a chanceler Merkel compreendeu isso muito bem. E a França tem um papel fundamental na Europa, tal como a Itália, enquanto país fundador da União Europeia. Prétendons pas diriger l'Europe à la place. Mas não pretendemos, nenhum de nós, dirigir a Europa, gerir a Europa pelos outros países. Não queremos isolar ninguém. Nous, l'Allemagne, pas davantage. Não há vantagem nenhuma para a Alemanha de se colocar numa situação de dominação. Isso não seria bom para a Europa nem para a Alemanha. Temos que trabalhar em conjunto. O interesse da Alemanha é que a economia europeia volte a arrancar. Plongera, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, sa croissance ralentit. Com esta situação de crise, a economia alemã está a desacelerar. Portanto, é preciso pujança económica e juntos temos que provar que podemos ser competitivos. Nous devons travailler ensemble. Parce que pourquoi Temos que trabalhar em conjunto para isso. Porque que o barco europeu está a ir ao fundo, se bem que o Economist também não será o jornal mais objetivo em relação a este assunto. Enfin, c'est pas les Anglais qui vont nous faire des leçons. Não são os ingleses que nos vão dar lições sobre a Europa. Je parle des Anglais et de la presse britannique. Je ne Falo parle dos ingleses e da imprensa, não falo do governo. c'est un bateau où nous sommes tous dessus. A Europa é um barco onde estamos todos
juntos. Aller dans le bon cap et dans la E bonne... temos que dar-lhe um bom rumo, e eu constato que, apesar de todos os problemas que temos enfrentado, à franchir. temos conseguido passar marcas, temos conseguido passar boias que tínhamos que passar no rumo que necessitamos. E esse caminho é o caminho da confiança e do crescimento. E isso é importante para a Alemanha, mas a Alemanha tem necessidade da França, porque a Alemanha não pode assumir a gestão sozinha. Européenne et qui, je crois, a apporté depuis plusieurs mois une cohérence E penso que o que fizemos nos últimos meses traz prova uma coerência que começa a existir nas nossas ações. Non sono né O que francese, pensa? come si sa. Penso che Bom, não sou nem francês nem alemão, como bem sabem. sia assolutamente vitale. Para mim, a colaboração, prefiro falar de colaboração e não de eixo, La Germania é absolutamente vital para a Europa. è un problema per l'Europa, ma non Se a França e a Alemanha não estiverem de acordo, é de facto um problema para a Europa. solo. E, portanto, Sia essa é uma condição para a sobrevivência e para o desenvolvimento da Europa, o acordo entre estes dois países. con altri. L'Italia non si sottrae a questo. E cerca di avere será mais fácil encontrar esse acordo se tiver o apoio de outros países. una grande E a accoglienza. Itália está pronta a dar esse apoio. Da parte mia vedo Houve questo alturas em que a Itália talvez não estivesse tão presente, mas agora está, tem marcado e tem o desejo de marcar essa presença. Ecco, una delle cose su cui entrambi voi siete d'accordo è la crescita. Dos assuntos em que estão de acordo é o facto de que o motor da recuperação é o crescimento, mas o motor está parado. Quella della svalutazione. Uma das hipóteses de diferentes economistas é a desvalorização do euro, Tabù o una pista che si que può poderia ajudar a economia a retomar o seu lugar. É um tabu? argomenti tabù. Na economia não há tabus, não pode haver tabus. Detto questo, Aquilo que é hoje um tabu, amanhã já não o é. questa concreta di Dito isto, politica per l'Europa. não se trata propriamente de uma solução muito concreta, não é uma solução muito viável. Avere negli altri campi Esse cenário da desvalorização do euro, della moneta unica é preciso simile ter em conta vários outros domínios di da vida económica e não apenas esse. Europa funziona là É preciso políticas que coordenem de forma comum della os politica objetivos europeus, porque, de facto, esses objetivos são idênticos aos países, têm de ser idênticos, abbiamo bisogno di più seja a nível dos investimentos, seja ao nível da política industrial. É preciso, então, haver esse esforço de coordenação. E un'Europa creio que isso é possível. solo nel freno, ma anche sull'acceleratore. E, sendo assim, teremos uma Europa mais forte, Quindi la uma macchina Europa que não está a travar o crescimento económico, está a acelerá-lo. ma sarà Isso não pode ser motivo de conflito. la disciplina di bilancio. Isso não pode ser considerado como uma manobra perigosa. É uma manobra que no futuro irá trazer mais equilíbrio. Non è stato lasciato girare a pieno regime. Il mercato É unico preciso que a máquina, o motor europeu continue a funcionar, continue a trabalhar. Presidente Hollande, o que pensa? Été baissé ces derniers mois. O euro viu a sua paridade baixar nos últimos meses. Isso não foi favorável ao crescimento. Não acredito que a utilização da arma monetária possa ser utilizada para relançar a economia. Dans un certain nombre de pays, ça ne suffit pas pour faire partir l'investissement. Donc de quoi a-t-on besoin? Então, de que é que necessitamos? Precisamos de confiança. Temos que restabelecer a confiança e isso está a acontecer. Em segundo lugar, temos necessidade de ser competitivos. Première puissance économique. Não nos podemos esquecer que a Europa é a primeira potência económica do mundo, mais forte que os Estados Unidos, mais forte que a China. Portanto, cabe-nos a nós de criar um contexto de inovação, de know-how que traga a competitividade, mas também simultaneamente de solidariedade e de crescimento. E isso implica políticas nacionais e uma política europeia. O pior para a Europa é duvidar de si própria, pensar que está num declínio.
Porque se pensarmos que estamos num declínio é porque já estamos nesse declínio. E para as gerações do futuro é preciso passar uma imagem do que deve ser o futuro da Europa. Vimos há pouco a decisão de dar o Prémio Nobel à Europa. Uma decisão extraordinária. A Europa consegue ultrapassar, uma Europa que foi capaz de ultrapassar as guerras, os conflitos, a reunificação, e hoje tem este desafio de enfrentar esta questão económica e de reencontrar a competitividade e o crescimento. Alors, nous allons, si vous voulez bien, regarder à nouveau, Sugiro que vejamos mais algumas imagens após as quais continuaremos a nossa conversa. c'est Gaza, bien sûr. É Gaza, 166 mortos do lado palestiniano, 6 do lado israelita. É o último resultado da última ofensiva israelita. Passaram 20 anos desde os processos de paz de Oslo. O que faz a Europa? Onde está ela? A Europa é aquela que fala de forma dura, repetida, forte, da importância e do fundamental que é o diálogo e a negociação. A Europa é amiga de Israel e é amiga da Palestina. A Europa pode dizer aos protagonistas de um conflito que já dura há demasiados anos que chegou a hora de negociar. Falaram de Oslo, porque não regressamos às bases de Oslo para chegar a um bom porto. Exatamente. Cette Europe qui a cette puissance économique n'a pas... Esta Europa que tem um grande poder económico ainda não conseguiu essa resposta. E os países também querem ter as suas próprias relações diplomáticas e não querem que a Europa decida por eles. Mas temos que ter uma política europeia de segurança, uma política de diplomacia estrangeira comum. A faire en sorte que beaucoup de pays européens votent la reconnaissance de la Palestine en statut non membre. Uma coisa a ver agora, a quantidade de países, temos necessidade que os países votem todo o reconhecimento da Palestina. Et moi, je souhaite que cette politique étrangère... Desejo que esta política estrangeira... É uma ilustração da divisão da União Europeia. Que s'est affirmée à cette occasion-là. Foi uma opinião maioritária que uma maioria, mas há sempre uma impressão de cacofonia na diplomacia europeia. Há dissonâncias. Que correspondem, peut-être pas forcément la volonté. Não temos ainda, se calhar, as instituições que correspondem aos desejos nos vários países para uma política externa comum. Eu sou totalmente favorável à grande Europa, hoje com 27, amanhã com 28, só vejo vantagens nisso. Mas podemos construir também uma Europa de futuro, uma Europa com projetos económicos, políticos comuns, e chegará o tempo em que nesta grande Europa vamos ter necessidade de uma Europa mais audaciosa, que tenha meios comuns, e isso tem de começar na zona euro. Vamos agora chegar ao final desta emissão, mas queria colocar ainda uma outra questão aos dois. Ser chefe de Estado e de Governo é uma função institucional, mas há também uma questão humana. O que é que tira o sono aos dois? Há tantos assuntos que nos podiam tirar o sono que não podemos destacar um em particular. Falou de Gaza, falou da Síria, ou não falámos, mas podíamos ter falado da Europa, destas manifestações, desta cólera popular dos jovens. Qual é o papel do responsável político? É de agir. Não é simplesmente de constatar e de transmitir manifestar suas emoções. É poder dizer que no final do seu mandato que esteve lá para resolver os problemas que lhe foram colocados.
Deux remarques. Primeiro-Ministro Monti. Je ne suis pas chef d'État. Duas notas. Pardon. Não sendo chefe de Estado, isto agora foi uma pequena confusão. Uma pequena confusão nesta entrevista. Portanto, a jornalista Sophie Desjardins dirigiu-se ao presidente francês e agora ao primeiro-ministro italiano, bem entendido. Se há a consciência de haver feito. Portanto, para dormir bem à noite é preciso ter a consciência de ter o dever cumprido. Seria essa a minha resposta, mesmo em condições muito difíceis como as que vivemos atualmente. Presidente Hollande, Primeiro-Ministro Monti, obrigado por participarem no Global Conversation, inaugurando este novo programa da Euronews.